Ok, meus amigos, vamos continuar aqui a nossa aula de dissertação. Nós temos um exercício, vamos botar na tela aí para vocês. Ok? As perguntas que nós vimos na aula anterior. Dizia assim, a 9. Disserte sobre os atuais meios de se alterar a Constituição brasileira. Traz aqui. Olha que é uma questão diferente. Não é uma questão que trouxe efetivamente uma pergunta para a gente responder. É uma questão que trouxe um enunciado e falou um pouquinho sobre emendas constitucionais e tudo, sobre a característica da nossa Constituição ser rígida, falando sobre a alteração da Constituição, e pediu para a gente dissertar sobre as formas de se alterar a Constituição Federal. Não é uma pergunta para a gente responder, mas nós vamos ter que falar sobre as formas de se alterar aí a nossa Constituição Federal, utilizando aí as técnicas de dissertação, um parágrafo mais amplo, sempre dentro do tema, desenvolvendo o tema no segundo, no terceiro parágrafo e fazendo uma conclusão. Aqui nós não temos uma resposta efetiva, objetiva, para responder. Mas nós temos que falar sobre aquilo que nós vimos no bloco passado. As formas, os meios de se alterar a Constituição, ok? Então vamos ver como é que eu construí. A gente já viu, a gente já sabe como é que é, quais são os meios de se alterar a Constituição, emendas de revisão, emendas de reforma, Tratado Internacional de Direitos Humanos, a mutação constitucional. Vimos isso. Agora, professor, a minha dificuldade é transformar isso em texto. Tenho certeza que é a dificuldade de muitos aí de vocês. Como é que nós vamos fazer isso numa dissertação de 20 a 25 linhas? Então, eu trouxe, mais uma vez, uma sugestão para vocês. É claro que, quando vocês se depararem com uma questão assim, vocês vão ter que antes planejar a redação de vocês, planejar a dissertação de vocês. E vocês vão ter que planejar a dissertação de vocês seguindo aquelas técnicas de ter princípio, de ter um meio, desenvolvendo o tema, o primeiro parágrafo de forma ampla, não é? E uma conclusão. Vão ter que refletir sobre o tema, no sentido de buscar aqui, ó, na cachola de vocês, os conhecimentos que vocês têm sobre aquele tema. Então, aqui, se nós estamos falando de alteração da Constituição, vocês vão ter que falar sobre emendas constitucionais, vão ter que falar sobre emendas de reforma, vão ter que falar sobre emendas de revisão, vão ter que falar sobre a possibilidade de alterar a Constituição pelos tratados internacionais de direitos humanos e, obviamente, sobre a mutação constitucional, organizando tudo isso dentro de uma dissertação que tenha princípio, meio e fim. Então, vamos ver como é que ficou a minha resposta aí na tela para vocês. Disserte sobre os atuais meios de se alterar a Constituição brasileira. Ok, então vamos lá. A Constituição Federal de 88 possui um procedimento mais solene e difícil para que suas normas sejam alteradas. Gente, estamos falando de alteração da Constituição. Então, vamos falar disso de uma forma ampla. Aliás, o próprio enunciado da questão trouxe a ideia para a gente. Olha, a Constituição de 88 é classificada como rígida, pois existe um processo mais solene de alteração de suas normas, não é? Então, nós vamos ter que, mais ou menos, trabalhar nesse primeiro parágrafo, essa ideia de alteração da Constituição, falando dessa característica da alterabilidade da Constituição que nós temos. Será que é fácil alterar a nossa Constituição? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não, porque existe, né? Traz aqui para mim, existe um procedimento mais solene. Né? A nossa Constituição ela é rígida, então não se pode facilmente alterar a Constituição. Há um processo mais difícil. Não é? Então, isso decorre, gente, do princípio da supremacia da Constituição. Isso decorre do fato da nossa Constituição ser rígida, ok? Então, é mais difícil, é dificultoso o procedimento de alterar a Constituição. Então, vamos construir a nossa resposta. Primeiro parágrafo na tela para vocês. Olha só. A Constituição Federal de 88 possui um procedimento mais solene e difícil para que suas normas sejam alteradas. Essa solenidade decorre da rigidez e do princípio da supremacia da Constituição. Veja, estou usando os conhecimentos, de modo que as normas constitucionais possuem hierarquia superior às demais espécies normativas. Por quê que é um procedimento mais solene? Porque as normas constitucionais estão em grau hierárquico superior. Apesar das regras de modificação criadas pelo Poder Constituinte originário, outros meios têm se destacado no cenário atual. Por que eu estou falando de cenário atual, gente? Olha só a pergunta. Disserte sobre
os atuais meios de se alterar a Constituição, ok? Então, se eu estou falando dos atuais meios de se alterar a Constituição, tem que dissertar sobre isso, eu vou falar aqui dentro desse tema. Então, apesar das regras de modificação criadas pelo poder constituinte originário, outros meios têm se destacado no cenário atual. Traz aqui para mim. Veja que eu falei do poder constituinte originário, ok? Se vocês quiserem, há uma aula aqui em cima sobre poder constituinte. É interessante que vocês assistam essas aulas para adquirir bagagem, para que possam responder qualquer outra pergunta referente ao poder constituinte, ao tema, matéria, poder constituinte, ok? Voltando aí à nossa questão. Falamos do primeiro parágrafo, obviamente dentro do tema, e vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo, é claro, eu já vou começar a falar das possibilidades de se alterar a Constituição. Então vamos lá. As emendas de revisão previstas nos atos das disposições constitucionais transitórias correspondem às normas constitucionais de eficácia exaurida, tendo tal revisão ocorrida 5 anos após a promulgação da Constituição da República de 1988. Só que olha só, ainda estou falando sobre as emendas de revisão, trabalhando o meu conhecimento, não é? Hoje, já não é mais possível revisar a Constituição por esse mecanismo. Todavia, houve a edição de 6 emendas constitucionais dessa espécie. Ou seja, estou afirmando, nesse segundo parágrafo, que há uma forma de se alterar a Constituição e essa forma é através das emendas de revisão. Mas é só ela? Não. A questão pediu para a gente dissertar acerca das formas existentes de alterar a Constituição. Então, já vou para o terceiro parágrafo. Olha só. As emendas de reforma, hoje, a regra geral para alterar o texto constitucional, possuem limitações materiais, circunstanciais e formais, que fazem dela um procedimento especial no processo legislativo. São limitações que estabelecem iniciativas, turnos e quórums especiais, dentre outras regras para sua promulgação, ok? Então, traz aqui para mim. Falei de emenda de revisão no segundo parágrafo, falei de emenda de reforma no terceiro parágrafo. Tem mais coisa para a gente falar, então vamos para o quarto parágrafo. Vem cá. Além das emendas de revisão e reforma, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, uma vez que passarem ambas as casas legislativas em 2 turnos, com um quórum qualificado de 3/5 em cada, serão equivalentes, boto plural aí, às emendas constitucionais de reforma, alterando, portanto, a Constituição Federal. Vou para o quarto parágrafo. Professor, traz aqui para mim. O senhor pediu para a gente fazer um planejamento da nossa resposta, sempre 4 parágrafos. Gente, esse aqui vai sair com 5 parágrafos, ok? Mas eu estarei sempre dentro daquele limite das 20 a 25 linhas. Pode ser que você tenha necessidade aí na sua prova, de acordo com o tema que cair para vocês, de fazer ali a sua estruturação da sua dissertação com 5 parágrafos, ok? Tentem planejar para 4. Dessa vez eu planejei para 5, porque, gente, não existe uma regra específica de quantidade de parágrafos, não, ok? Vocês podem utilizar 5, 6 parágrafos, mas lembrem-se, vocês têm um limite de linhas. Vocês têm que ficar entre 20 a 25 linhas, ok? Então, vamos continuar a resposta aí na tela para vocês. Beleza. Falei aí dos tratados internacionais, das emendas de revisão, das emendas de reforma, e agora falta falar da mutação constitucional. E aí eu estou falando da mutação constitucional aqui já no quarto parágrafo, que é menorzinho. Por fim, a mutação constitucional, que se traduz na interpretação extensiva dada pelo Supremo Tribunal Federal, modifica a Constituição, ampliando o sentido da norma sem alterar o dispositivo normativo. É aquilo que nós falamos, não é? Do artigo 5º caput. Agora precisamos concluir. Assim, esses atuais meios para alterar a Constituição possibilitam ao Constituinte manter o principal instrumento normativo do país atualizado e em sintonia com a evolução social. Ok, gente? Então, terminamos aqui essa primeira questão, ok?
Terminamos aqui essa primeira questão e agora nós vamos partir para a segunda questão, que é agora uma pergunta. Perguntou o seguinte: as emendas constitucionais podem ser objeto de controle de constitucionalidade? Disserte. Claro que nós não, traz aqui para mim, claro que nós sabemos. As emendas constitucionais, elas podem ser objeto de controle de constitucionalidade? Sim, vimos lá nas aulas de controle de constitucionalidade que sim, as emendas constitucionais de reforma podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Portanto, pode ser objeto de uma ADI, por exemplo. Ok? Agora, a gente precisa responder. Eu vou responder logo no primeiro parágrafo? Não, vocês têm que construir uma dissertação. Princípio, meio e fim. Primeiro parágrafo de forma mais ampla, sempre dentro do tema. O segundo, o terceiro parágrafo desenvolvendo o tema, falando sobre o tema. O último parágrafo já concluindo, respondendo a questão. Ok? Então vem comigo. As emendas constitucionais são espécies normativas que passam por um rígido processo legislativo em decorrência da supremacia constitucional. Veja que eu falei o que é emenda constitucional e falei que elas passam por um processo legislativo mais rígido, que decorre da supremacia constitucional, uma frase curta. Veja que no primeiro parágrafo ainda continua, ó, sua função é modificar o texto constitucional de modo a mantê-lo atualizado com as constantes evoluções sociais. Apesar de seu status constitucional, essa norma deve estar em consonância com a Constituição de 88 e, por isso, livre de possíveis, faltou um dia aí, livre de possíveis inconstitucionalidades. Agora, deixa para que eu possa desenvolver o tema. A inconstitucionalidade de uma emenda constitucional pode se dar de duas formas, formal e material. Então, traz aqui. Gente, está falando, a questão está perguntando se uma emenda constitucional pode ser objeto de controle de constitucionalidade. E aí eu tenho que pensar, eu tenho que refletir sobre o tema. Bom, se uma emenda constitucional ela será objeto de controle de constitucionalidade, é porque nela há vícios de inconstitucionalidade, porque nela há inconstitucionalidades presentes. Então, nós temos que falar sobre isso. Porque para que uma emenda constitucional possa ser objeto de controle de constitucionalidade, ela tem que estar violando a Constituição. E sobre isso que nós temos que falar para, então, enfim, responder a nossa pergunta. Ok? Vamos lá. A inconstitucionalidade formal, veja que no primeiro parágrafo eu deixei essa ligação aí, né? A inconstitucionalidade de uma emenda pode se dar de duas formas, formal e material. Então, bora no segundo parágrafo falar da inconstitucionalidade formal das emendas constitucionais. A inconstitucionalidade formal se dará na violação das limitações formais estabelecidas pela Carta Magna. Dentre essas, temos as limitações que dizem respeito à iniciativa, entre parênteses, reservada ao Presidente da República, ou ao terço dos membros de cada uma das casas legislativas, ou ainda mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais, aos turnos, 2 em cada casa do Congresso Nacional, e ao quórum, ainda entre parênteses, mínimo de 3/5 dos membros em cada votação, ok? Então veja que eu já falei da inconstitucionalidade formal das emendas constitucionais, que é aquilo que nós vimos aqui na nossa revisão. Estou falando de inconstitucionalidade. Havendo violação a essas limitações formais, a emenda constitucional será inconstitucional. E, portanto, ela pode ser objeto? Pode, mas estamos na metade do nosso texto. Vamos continuar. A inconstitucionalidade material, porque falamos da formal no parágrafo anterior, agora vamos para a material. Dessa importante espécie normativa, ocorrerá quando o conteúdo da emenda constitucional violar o conteúdo estabelecido em qualquer norma constitucional. A título de exemplo, e aí, olha, uma técnica aí da dissertação, vamos utilizar um exemplo. A título de exemplo, haveria uma inconstitucionalidade material na emenda que estabelecesse que o direito de reunião devesse ser exercido mediante autorização estatal, quando a Constituição é cristalina no que tange à ausência de autorização do Estado para o exercício de tal direito. Beleza. Terceiro parágrafo, ok, falamos da inconstitucionalidade material. Agora, vamos concluir. A pergunta, traz aqui para mim. A pergunta foi, uma emenda constitucional pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Falamos que ela
é inconstitucional. Ela pode ser inconstitucional, né, tendo uma inconstitucionalidade formal ou uma inconstitucionalidade material. Agora, no terceiro parágrafo, é onde a gente vai matar a pergunta. Vamos responder a pergunta para o nosso examinador, ok? Então, volta à tela. Sendo assim, ou seja, estou concluindo, havendo inconstitucionalidades presentes na emenda constitucional, essa será, sem dúvida, objeto do controle de constitucionalidade perante os mecanismos de controles existentes no ordenamento jurídico pátrio. E assim, fechamos aí a nossa conclusão e a nossa resposta. Ok, gente? Então, traz aqui para mim. Não necessariamente vocês precisam escrever do jeito que eu escrevi. Apenas, volto a dizer, apenas uma sugestão. Façam vocês. Escrevam vocês, já que agora vocês têm ideia, né, dessa questão, escrevam vocês a resposta de vocês, façam a dissertação de vocês. Ok? É importante treinar. Escrita para prova de dissertação, eu sempre digo, você tem que treinar. Não queiram vocês fazer uma prova objetiva sensacional, e na prova de dissertação vocês não irem bem. Para que vocês possam ter um bom desempenho no concurso de vocês, coordenador do processo legislativo, treinem a parte escrita. Vocês estarão ao mesmo tempo estudando para o concurso de vocês e ao mesmo tempo, né, para a prova objetiva e ao mesmo tempo treinando para a prova dissertativa. Ok, gente? Então, é claro que esse gabarito aqui também vai ser colocado aí na área do aluno e aí a gente nos veremos nos próximos encontros. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.